noite àqueles a quem não estabeleci contato ainda hoje. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se como se vocês estivessem aqui nos estúdios do CEISC, aqui conosco. Então vamos lá. Erro de tipo. Campeão em cair em prova da OAB. Campeão. Pensa numa tese que é campeã de cair. Erro de tipo. E aí você tem que ter uma especial atenção aqui. Erro de tipo, claro que é uma tese de direito material. Tem previsão lá, o erro de tipo, tem previsão lá no artigo 20 do Código Penal, 20 caput do Código Penal. Olha as hipóteses de absolvição. E nós vamos falar aqui do erro de tipo incriminador, tá? Erro de tipo incriminador. Amanhã nós vamos tratar do erro de tipo permissivo, que são as discriminantes putativas. Hoje eu vou tratar do erro de tipo incriminador. É o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, que define o crime. É o erro sobre o elemento constitutivo do tipo que define o crime. Beleza? Certo? Então aqui é o artigo 20 caput do Código Penal. Vejam que nós já combinamos. Se eu tenho pintado aqui, professor, vou marcar o código, tá marcando, ó, gente. Se eu estou botando aqui em outra cor, coloca também. Porque é importante. Elemento constitutivo do tipo que define o crime. E aí você vai perguntar, professor, o que vem a ser o elemento constitutivo do tipo penal que define o crime? Olha, o erro de tipo, o sujeito desenvolve a conduta incorrendo em erro. Em erro sob a presença de um elemento que constitui o tipo penal, que integra o tipo penal. Ele desenvolve a conduta sem saber que está praticando uma conduta típica, por conta do erro. Ele vai errar sobre o elemento que integra o tipo penal que define o crime. Ele não sabe que está praticando uma conduta típica. Não sabe. Por conta do erro. Ele desenvolve uma conduta sem consciência e vontade em relação à presença do elemento que constitui o tipo penal. Então deixa eu pegar e dizer uma coisa para vocês. Para que eu possa responsabilizar, para que seja possível responsabilizar alguém pelo crime de homicídio, ele tem que agir com consciência e vontade que ele está matando alguém. Para que seja possível responsabilizar alguém pelo crime de furto, tem que agir com consciência e vontade de que está se subtraindo, se apossando de coisa alheia móvel. Para que seja possível responsabilizar alguém pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217 do Código Penal, o sujeito tem que agir com consciência e vontade de que está tendo conjunção carnal ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com menor de 14 anos. Tem que saber que a vítima é menor de 14 anos. Para que seja possível responsabilizar alguém por tráfico de drogas, é necessário que o sujeito desenvolva conduta com consciência e vontade de que ele está traficando droga. Percebeu? Porque se o sujeito ele erra quanto ao elemento constitutivo do tipo, por exemplo, ele erra quanto ao elemento alguém, ele erra quanto ao elemento alheia, ele erra quanto ao elemento menor de 14 anos, ele erra quanto ao elemento droga, aí nós estamos diante do erro de tipo. Erro sobre o elemento que constitui o tipo penal. Por exemplo, no crime de homicídio simples, o elemento constitutivo do tipo é matar alguém. Alguém é um elemento constitutivo do tipo que define o crime de homicídio. Para que seja possível responsabilizar alguém pelo crime de homicídio, ele tem que agir com consciência e vontade de que está matando alguém, uma pessoa.
desenvolver a conduta sabendo que está matando uma pessoa. Mas pode acontecer de ele matar uma pessoa sem saber. Dele matar uma pessoa por erro. Ele não queria matar uma pessoa. Ele errou, ele não sabia que estava atirando contra uma pessoa. E aí vem aquele exemplo que eu dei lá na revisão, e vou dar de novo aqui esse exemplo. O sujeito aqui, o caçador, ele supondo que tem uma capivara, segundo o nosso querido Cris, né? Ele diz que isso aqui é uma capivara, e eu acredito, tá? É uma capivara, viu? É uma capivara, viu? Então a Bruna confirmou que é capivara, 2 dizendo que confirma, eu confirmo também, é capivara. Ele achando que é uma capivara, ele vai lá e tem algo se movimentando atrás dos arbustos. Ele pensa, é uma capivara. E aí tem aquele que você já conhece, aquele cidadão que está ali, ó, defecando atrás dos arbustos. Ou seja, não era uma capivara que estava atrás dos arbustos, e sim um cidadão fazendo totô. Fazendo totô. Vejo que ele vai efetuar o disparo e vai, ao final, atingir aquilo que está se movimentando atrás dos arbustos. Ele achando que era um animal, quando na verdade é uma pessoa. Ele errou quanto ao elemento constitutivo que define o crime de homicídio. Errou quanto ao elemento alguém. Percebeu? Ele não sabia que estava atirando contra uma pessoa. Ele não sabia que estava atirando contra uma pessoa. Ele supôs estar atirando contra um animal. E aí, será que ele responde por homicídio doloso? Será que ele responde por homicídio culposo? Ou será que o fato ele é atípico? Ou é a atipicidade da conduta, AC? Eu diria, depende. Depende. Depende se for invencível, se for vencível, se for um erro inevitável, se fosse um erro evitável, que daqui a pouco nós falamos, tá? Vejam, imaginem uma outra situação. O sujeito lá, ele vai dentro do bar, eu já contei a fofoca em relação ao Arnaldo, eu sou fofoqueiro, fofoqueio mesmo, eu sei que eles vão vir aqui, a partir de quinta eu vou passar a ser pauta. Eu vou estar lá longe, vou lá. Para quem é de São Luís do Maranhão aí? Deixa eu ver. Quem é de São Luís do Maranhão? Quem é São Luís do Maranhão? É Redondeza. Quem que é de São Luís do Maranhão? São Luís do Maranhão ou Redondeza? Eu estarei em São Luís do Maranhão sexta de manhã proferindo palestra, tá? Vou falar sobre a nova lei anti-feminicídio, fazer algumas críticas ali que eu acho que o legislador, ele acabou suavizando a coisa, tá? Mas quem for lá de São Luís do Maranhão, fica convidado lá. Aí tem que pagar lá com o pessoal do IMADEC. Não para de dar o convidou. Calma, não é meu. O evento não é meu, gente. Tá? Não é do CIS, que eu sou só um palestrante convidado. Só isso, tá? Certo? Então lá, ó. Então imaginem vocês que eu vou estar lá em São Luís do Maranhão, eles vão virar pauta, pode esperar, eles vão começar a contar a fofoca minha, né? E eu vou contar a fofoca deles agora. O Arnaldo, uma vez, nós estávamos numa mesa de bar, o Arnaldo da mesa ali, e tomando uma ali, tomando duas, e dali a pouco o Arnaldo olhou o relógio, cara, era 9h30. Era 9h30. Ele olhou o relógio e ficou desesperado. Eu tenho que ir embora, mas Arnaldo, é 9h30, nós recém chegamos, Arnaldo, nós aqui, um grupo de amigos, não, eu tenho que ir embora, mas por quê? Não, porque senão a Bruna vai me matar, a Bruna vai bater em mim. Eu, de novo, Arnaldo, para, de novo. Sim, e o Arnaldo apavorado, nós estávamos ali sentados na mesa de bar e tinha celular, a gente deixa na mesa, né? O celular a gente deixa na mesa aqui, quem não, né? Imagina você estar sentado lá, celular na mesa, o Arnaldo pega lá o celular, o primeiro celular que ele vê na frente e se manda para não apanhar a Bruna. Se ele chegasse 15 para as 10, estava ferrado. 10 horas, então, era óbito.
era óbito. Entende? Então, olha, ele pegou e se mandou. Só que ele pegou o celular de uma outra pessoa. Ele pegou o celular, ele se apossou de coisa alheia. Vejam, se ele fosse acusado do crime de furto, será que ele pode ser acusado do crime de furto? Ele sabia que estava se apossando de coisa alheia? Não. Ele, né, com medo, né, naquela altura do campeonato, ele não sabia que estava se apossando de coisa alheia. Ele supôs que era dele o objeto. Isto é um erro de tipo, ele errou quanto ao elemento que constitui o crime de furto, quanto ao elemento, coisa alheia móvel. Ele supôs que era dele, quando na verdade era de uma terceira pessoa. Se ele for acusado de furto doloso, sabe que ele vai ser responsável por furto doloso, por furto culposo ou atipicidade da conduta? Calma, daqui a pouquinho nós vamos ver. Beleza? Imagina que o sujeito ele esteja numa balada onde é vedado acesso a menores de 14 anos. Surrado exemplo, mas serve para você fixar o que é erro de tipo. O sujeito ele erra, ele pega lá e vê uma menina e supõe que essa menina ela é maior de 18 anos, já que naquela situação, naquele ambiente, era vedado acesso a menores de 14. Percebe? Ele supondo que aquela menina era maior de 18 anos, ele pega e conversa vai, conversa vem, e vai ter conjunção carnal com essa menina. Descobre-se depois que ela era menor de 14 anos. Vejam, ele errou quanto ao elemento constitutivo do tipo que define o crime de estupro de vulnerável. Ele errou quanto ao elemento quanto ao elemento menor de 14 anos. Beleza? Conseguimos entender? Isto é erro de tipo. Isto é erro de tipo. Será que ele vai responder por estupro doloso, estupro culposo, ou será que é a atipicidade da conduta? Essa que é a pergunta que nós vamos responder. Essa é a pergunta que nós vamos responder. E aí, para nós respondermos essa pergunta, nós temos que estabelecer uma distinção entre erro de tipo invencível ou inevitável, do erro de tipo vencível ou evitável. Erro de tipo invencível, que também é chamado de inevitável, o erro de tipo vencível, também chamado de evitável. Beleza? Certo? O erro de tipo inevitável é aquele que naquelas circunstâncias qualquer pessoa também erraria. Naquelas circunstâncias, nas mesmas condições, qualquer pessoa de inteligência média também erraria. Então imagina que você está naquela situação em que é vedado acesso a menor de 18 anos naquela boate. Qualquer pessoa naquelas circunstâncias iria imaginar que aquela menina não era menor de 14 anos. Veja que esse é um erro de tipo inevitável, invencível. Agora, o erro de tipo vencível, evitável, é que naquelas circunstâncias uma pessoa mais prudente, e o teu enunciado vai dizer isso, uma pessoa mais prudente, uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa mais cuidadosa, não erraria. Não erraria. Se o teu enunciado fornecer informação que a pessoa ela errou, mas não observou o dever de cuidado objetivo, a pessoa foi imprudente, é erro de tipo evitável. Erro de tipo evitável. Erro de tipo vencível. Percebe? O enunciado vai te dizer isso. Vai te dar as dicas, as informações para você definir. Opa, esse era um erro que poderia ter sido evitado. Se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado, se ele fosse mais prudente, se fosse mais cauteloso, não erraria. Beleza? Isto é erro de tipo evitável. Aquele em que uma pessoa mais cautelosa, mais cuidadosa, mais prudente, não incorreria. Beleza? Então como é que eu vou fazer essa distinção? E agora, como é que são as consequências? Se o erro de tipo ele for invencível ou inevitável, a mesma coisa, invencível e inevitável é a mesma coisa, se é um erro daqueles em que qualquer pessoa naquela circunstância erraria, nós teremos aqui a exclusão do dolo e também da culpa, e aí nós estaremos diante da
tipicidade da conduta. Então, no erro de tipo invencível ou inevitável, aqui é o de best. É o de best. De best mesmo. Porque o sujeito ele está livre, vai ser absolvido. Agora, se o erro de tipo ele for vencível ou evitável, nesse caso, uma pessoa mais cautelosa, mais cuidadosa não erraria e vai ter a exclusão do dolo, sempre vai ter a exclusão do dolo, e o sujeito ele vai responder por culpa se previsto na modalidade culposa. Então aqui ó, vai ter a exclusão do dolo, sempre vai ter a exclusão do dolo, e o sujeito ele vai responder pelo crime, pela modalidade, na modalidade culposa, desde que exista o crime nesta modalidade culposa. Esse aqui é o de good. Mas é um de goodzinho, tá? Porque o sujeito ele vai ser condenado, se for o caso. É um de good, mas um de goodzinho. Ele vai ser condenado, mas por um crime na sua modalidade culposa. Como é que funciona isso, professor? Dá exemplos, só se for agora. Imaginem vocês, o sujeito está numa mata afastada da zona urbana, onde não circula pessoas, ou seja, é uma mata fechada, local distante da zona urbana, onde raramente, uma hipótese muito remota de ter pessoas naquele local. E o sujeito vai lá, pensando que é uma capivara, ele efetua o disparo, quando vê, é uma pessoa que está defecando. Ou seja, uma hipótese em milhões de ter uma pessoa ali. Então, o teu enunciado vai informar, o sujeito, ele foi acusado de homicídio doloso, e aí você vai dizer, não, só um pouquinho. Nesse caso, ele incorreu em erro, e é um erro aqui inevitável, porque qualquer pessoa naquelas circunstâncias iria supor que era o animal que estava atrás dos arbustos. Afinal de contas, era uma mata afastada da zona urbana, uma mata distante onde não circulam pessoas. E aí, você estará diante da atipicidade da conduta. Não vai responder por nada. Se ele for acusado de homicídio doloso ou homicídio culposo, você diz, nesse caso é erro de tipo inevitável, excluiu o dolo e a culpa, o fato será atípico, atipicidade da conduta, beleza? Agora, se no teu enunciado informar lá que o sujeito ele estava numa mata próxima à zona urbana, onde comumente circulam pessoas, ou quando no enunciado informar que haviam outras pessoas naquele ambiente, opa, agora vamos combinar, né? Uma pessoa um pouco mais cautelosa, ele ia dar uma verificada para ver se efetivamente havia um animal atrás dos arbustos ou uma pessoa. Esse é um erro de tipo evitável, ou seja, era possível evitar esse erro. Percebeu? Se ele fosse um pouco mais cauteloso, um pouco mais cuidadoso, mais prudente, ele ia verificar. Tinha mais pessoas circulando por ali, outros caçadores. Será que é um animal que está atrás do arbusto mesmo ou era uma pessoa? Percebeu? Nesse caso aqui, nós estaremos diante de um erro de tipo evitável, vai excluir o dolo. Se ele for acusado de crime de homicídio doloso, você exclui o dolo. Não é homicídio doloso. Vai responder pelo crime de homicídio culposo. Responde por culpa, porque há previsão legal do crime na sua modalidade culposa. Então, ele vai responder por homicídio culposo. Aqui não se trata de atipicidade da conduta e nem homicídio doloso. Seria homicídio culposo nesse caso. Beleza? Se foi denunciado por homicídio doloso, vai desclassificar para homicídio culposo. Ok? Tranquilo? Conseguimos entender, certo? Beleza? Um beijo, carinhosos, respeitosos meninas. Um abraço, senhor, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.